Vamos lá, a gente está no Daf Samech Gimel Amud Bet, vamos só resumir o que a gente viu, porque a Gemara aqui continua o tema anterior. A gente viu uma certa contradição. Rabi Nai, ele costumava pegar frutas dos pobres no ano da Shemitah, que logo depois tem que queimar, eles não vão ter proveito nisso. Ele costumava pegar essas frutas no momento em que elas tinham Kedushat Shvi'it, e no ano seguinte, no oitavo ano, ele devolvia frutas sem Kedushat Shvi'it, e a priori perguntaram como Rabi Nai faz isso. A priori, na hora que você troca frutas com Kedushat Shvi'it por outro tipo de comida, frutas ou carne ou leite ou qualquer coisa, a Kedushá das frutas é transferida também para isso. E Rabi Nai não fazia dessa forma. Ele dava frutas sem Kedushat Shvi'it no oitavo ano e os pobres comiam como uma fruta normal. Assim perguntaram a Rabi Yochanan respondeu que, olha, já que o momento do pagamento, o momento em que Rabi Nai dá as frutas é muito tempo depois, não é junto, não é na hora, então a transferência realmente não puxa a Kedushá. Já que as frutas de Perot Shvi'it não estão mais lá, já foram comidas na hora em que Rabi Nai entregava as frutas do oitavo ano, então não transfere a Kedushá das frutas. Aí a Gemara perguntou que a gente encontra uma braita que diz algo diferente. A braita diz que alguém que tem trabalhadores, ele vai pagar o almoço dos trabalhadores, tem duas situações. Se ele dá o dinheiro e fala, olha, faz o que você quiser, vai e come, então ele não precisa tomar cuidado com o que eles comem e o que eles não comem, ele deu o dinheiro, cada um compra o que quiser. Mas se ele falou, olha, vou lá na loja, podem comer e depois eu pago, certo? Sai aí no centrinho, escolhem o que vocês querem comer e depois eu pago. Nesses casos ele tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção no que eles vão comer. E aí a Gemara perguntou, mas espera aí, de acordo com o Rabi Yochanan falou, de acordo com o consumo de Rabi Nai, já que ele vai pagar depois que eles almoçarem, depois que a comida já não está mais lá, a priori o pagamento é desconectado da alimentação, igual o pagamento de Rabi Nai para os pobres, é desconectado das frutas da Shemitah, das frutas de Shvi'it, porque na hora que ele paga as frutas já não estão mais lá, então por que no caso dos trabalhadores, que ele vai pagar só depois, já que ele vai pagar só depois, então, porque isso aqui sim é conectado com o que eles comem, não deveria ser conectado, deveria deixar eles comerem o que eles quiserem, e quando o cara for pagar, ele paga o valor, ele não está pagando para comprar frutas, comida que não é kasher, ou vinho que é yainese, qualquer coisa do tipo. Porque com Rabi Nai a gente fala que o pagamento é desconectado das frutas de Shvi'it, já que elas não estão mais lá na hora do pagamento. Mas com relação ao trabalhador, a gente fala que não. A gente fala que o pagamento é sim conectado com o que eles comeram. Certo? Essa aqui é a nossa pergunta. Assim a gente perguntou. Aqui a Gemara vai perguntar, perguntou isso e essa foi a diferenciação. Desculpa. Assim a Gemara diferenciou de acordo com o Rabi Nai. Não, desculpa, isso a Gemara perguntou. A Gemara perguntou, a priori temos uma contradição. E Rava respondeu lá em cima que está se tratando, o que foi falado aqui no fim, Amarapapa, que gonchekdim lo dinar. Não, essa é uma segunda resposta, desculpa. Uma das respostas foi trazida em cima, a resposta de Rava, que está se tratando que o chefe vai pagar a comida enquanto ele está almoçando. Se ele pagasse depois que eles acabaram de almoçar, então realmente foi depois que eles acabaram de almoçar, não tem conexão entre os dois, não tem problema. Mas já que ele está pagando na hora que eles estão almoçando ainda, então tem que ver o que eles estão comendo, o pagamento é ligado à alimentação. Diferente de Rabi Nai, que quando ele vai dar as frutas no oitavo ano, as frutas do sétimo ano já não existem mais. Amarav Kahana, que a gente falou, Rav Kahana, Amrita Leshmata Kamed Rav Zebid, Meneardia. Eu falei toda essa sugiá, toda essa discussão, dúvida, contradição e a resposta de Rava perante Rav Zebid. Amar-lhe, ele me falou, que se ele vai pagar na hora que eles estão comendo, a deitani tzeu vechlu tzeu shtu, bani porea, em vez de escrever na Braita, a linguagem que aparece na Braita, vão lá, comam, vão lá, bebam e depois eu pago, essa linguagem não combina com a explicação de Rava. De acordo com Rava que eu pago enquanto eles estão comendo ainda, a linguagem deveria ser diferente, deveria ser tzeu vechlu tzeu vechlu. Ele deveria estar escrito na linguagem, vão lá, comam, bebam, e eu vou me acertar como vendedor. A linguagem veni, porém, eu pago, parece que o pagamento é bem depois. E de acordo com o Rava, não está acertando o pagamento depois, o pagamento é na hora que eles estão comendo.
Então a linguagem deveria ser, e eu resolvo com o vendedor, porque não está escrito nessa linguagem. Me bailei. Deveria ser assim. Amalei tanei tseu veni mechashev. Falou para ele, olha, realmente, muda a linguagem. A linguagem da Braita tem que ser, vão lá, comam, e eu vou acertar a conta, eu vou pagar, eu vou acertar a conta com o vendedor. Quer dizer, agora eu estou fazendo isso enquanto vocês estão comendo, por isso, já que na hora que eles estão comendo, ele tem que tomar cuidado. Ravashi dá outra explicação, que Gonchi Natal venatan beyad. Ravashi fala o seguinte, pode ser que o pagamento vai ser bem depois. Porque aparece na Braita que ele tem que tomar cuidado com o que eles vão comer. A priori, o pagamento não é conectado com a alimentação deles, já que ele acontece muito depois. Para Ravashi está tratando que o chefe não falou para eles, vão na loja, peguem comida e comam o que vocês quiserem. O próprio chefe foi lá e pegou comida e está dando a comida para os trabalhadores. Já que ele está pegando a comida e entregando na mão deles, por isso ele tem que tomar cuidado com o que eles comem, para ver que isso daqui é kasher e não tem aqui Yainese ou algo do tipo. Amarlei Ravir Maleravashi, perguntou Ravir Maleravashi, e se for assim, se está tratando que o chefe está entregando a comida na mão deles, a detalhe, em vez de estar escrito na Braita, tseu verlo, tseu shtu, em vez de estar escrito vão e comam, vão e bebam, deveria estar escrito Tlu ve'achlu, tlu ushtu, mi bailei. Peguem e comem, peguem e bebam. Não vão e comam. Se o próprio chefe está entregando, então ele vai deveria ser peguem e comam, não vão e comam. Amarei, falou, tlu ve'achlu, tlu ushtu, realmente muda a linguagem da Braita para ela combinar com a halakha correta. Então ele mudou a linguagem da Braita e a Braita está em ordem. Yativ Rav Nachman, conta que Gemara que certa vez estava sentado Rav Nachman, Veula, Veavinu Bar Papi, um terceiro Chacham chamado Avinu Bar Papi, Veativ Rabi Chia Barami Gabai, Rabi Chia Barami estava sentado juntos com eles, Veat Veikami Baile, os quatro estavam se perguntando a seguinte questão, Scharo Lishbor Beyain Nesech Mau, um Oved Kochavim, certo, um idólatra, que ele tem vinho, o vinho dele é Yain Nesech, e ele contratou um Yehudi para vir quebrar o barril e jogar fora esse vinho. Certo? Não sei por que ele não queria o Yain Nesech, por algum motivo ele não queria isso, então ele decidiu contratar um Yehudi para jogar fora o Yain Nesech. Será que a gente viu até agora, vimos no passado, que se um Yehudi foi contratado para carregar Yain Nesech, levar de um lugar para o outro, o salário dele é proibido. Igual a idolatria, o próprio salário dele também é proibido. Pergunta como o que acontece? Ele foi contratado para quebrar o barril de Yain Nesech para jogar o vinho fora. Então agora qual é a nossa dúvida? Por que o salário aqui seria proibido? Por um lado, o Yehudi, que o emprego dele, que ele conseguiu agora é jogar fora esse vinho, ele quer que o vinho fique lá. Se ele chegar no dia seguinte e o barril quebrou sozinho, então ele vai estar sem emprego, não vai ganhar dinheiro. Então o Yehudi quer que o Yain Nesech esteja no barril e que ele não quebre, que ele dure até o momento em que ele for lá para jogar o vinho fora. Então, de certa forma, o Yehudi quer que o Yain Nesech exista, fique lá. Então, talvez é proibido, igual quando o Yehudi é contratado para transportar Yain Nesech. Se, quando ele vai fazer o transporte, o vinho caiu, quebrou, estragou, não tem transporte, então ele perdeu, ele não vai ganhar dinheiro. Então, ele quer o vinho lá. Então, aqui também, quando ele foi contratado para jogar o vinho fora, embora a função dele é jogar o vinho fora, mas se o vinho não estiver lá quando ele chegar, ele não ganha dinheiro. Então, por um lado, ele quer que o vinho se encontre lá, então talvez é proibido, ou talvez não. Talvez já que só a função dele, o trabalho dele é jogar o vinho fora, talvez não tem problema, talvez ele pode receber o dinheiro. Amar Nachman, Ishbur, Vetavol Abraha, fala Nachman, olha, pode quebrar, pode trabalhar com isso, Vetavol Abraha, o dinheiro dele, o salário dele é válido. Ele pode usar esse dinheiro, não é proibido. Desculpa, Leima Messai, ele fala, olha, vamos trazer uma prova, talvez. A gente tem aqui uma braita que talvez seja uma prova que o Rav Nachman falou, que quando a função do Yehudi é estragar o que é proibido, o salário dele não é proibido. O salário dele está permitido. Então vai ser na braita seguinte. Um Oved Kohavim que ele está arando a terra, está mexendo na terra para produzir kilaim, ou tem o kilaim lá, ele precisa mexer na terra para o kilaim crescer melhor. Kilaim é a mistura de duas espécies, que é proibido para um Yehudi. Se é isso que o Oved Kohavim está fazendo, que o Pagmara travou, vou pausar um minutinho, já voltamos. Certo, voltando aqui. Então, foi dito que o Yehudi não pode trabalhar com o Oved Kohavim para mexer a terra, produzir a terra, para plantar kilaim. Avalokrivo que dele lemaute etatikla. Mas é permitido trabalhar com o goi para arrancar o kilaim.
Ou seja, se o Oved Kohavim me contratou e falou, eu tenho um campo, tem que ir lá, eu preciso que você venha amanhã para a gente arrancar tudo que tem lá, o Yehudi pode trabalhar com isso e o salário dele é permitido. O que a gente prova daqui? Svarua, então, quem trouxe essa prova pensou o seguinte, Mane, quem falou essa braita era Beakiva, e da Amara Mekaim Bekilaim Loque. Essa braita, a Gemara pensou no primeiro momento, que ela segue a opinião de Rabi Akiva, que a proibição de Kilaim não é só plantar, também manter o Kilaim é proibido. Ou seja, alguém que ele tinha Kilaim no campo dele que cresceu por acaso, embora ele não tenha feito a proibição na hora que cresceu, porque ele não planejou isso, foi por acaso, o vento misturou as sementes, mas se ele deixa o Kilaim no campo dele, é proibido também. Então tem uma opinião que diz que mesmo manter o Kilaim é proibido. Tá, né? Como a gente encontra na Braita, a Menakesh, a Mechapebe Kilaim Loque, tem uma opinião que diz que alguém que Menakesh, ele tira ervas daninhas, ou o Mechape, ele coloca um pouco de terra em cima do Kilaim para ele crescer melhor, ter mais, conseguir puxar mais nutrientes da terra, o que tem malcor, porque está ajudando a crescer. Rabi Akiva fala que mesmo quem mantém o Kilaim no campo dele tem malcor, mas então, Rabi Akiva, qual o motivo dele? A marca está escrito no pasuk, Sadecha lotizra Kilaim. Em Lelazorea, na pior no passuco está escrito Sadecha lotizra Kilaim. É proibido que no seu campo você plante Kilaim. Do passuco parece somente que é proibido plantar. Da onde aprende Rabi Akiva que também lekayem, deixar o Kilaim lá é proibido? Tá normal? Lo Kilaim. Certo? O passuco logo antes da palavra Sadecha lotizra Kilaim, no começo do passuco tem a proibição de misturar duas espécies de animais e também está escrito Kilaim. Então a palavra Kilaim que aparece antes vem dizer, olha, Kilaim é proibido tanto se você planta quanto se tem no campo. Mas, embora seja proibido manter Kilaim, o Yehudi que foi contratado para tirar o Kilaim do campo do cara, é permitido. Rabi Akiva concorda que é permitido, que a priori essa braita vai de acordo com a Rabi Akiva. Ou seja, a gente vê que na braita, apesar de ser proibido manter Kilaim, tem permissão de ser contratado para desfazer o Kilaim. Então o Yehudi que foi contratado para vir no dia seguinte para tirar o Kilaim do campo, mesmo que ele quer que esse Kilaim não suma sozinho, ele não quer que os animais venham e comam, porque ele vai ficar sem trabalho no dia seguinte, então mesmo que ele quer de certa forma que esse Kilaim se mantenha até o momento do trabalho dele, que é tirar, ainda assim o salário dele é permitido, porque só a função dele aqui é destruir o Kilaim. Então assim também com o Yain Neser, igual o Yain Neser é proibido ter esse, Yain Neser tem que jogar fora, o Yehudi que foi contratado para jogar fora, mesmo que de certa forma ele quer que o vinho dure até o momento pelo qual ele foi contratado, ainda assim o salário dele é permitido, não é igual ao transporte de Yain Neser. Então, a gente quis provar aqui essa opinião, mas fala que talvez não. A maneira banana. Pode ser que essa braita que falou que trabalhar para tirar Kilaim é permitido, é a opinião de Rabanan, que dizem que a proibição de Kilaim é plantar Kilaim, mas um Kilaim que já foi plantado não tem a obrigação de destruí-lo naquele momento. Então, por isso, para Chachamim, manter o Kilaim não é proibido. Então, o cara que recebeu o trabalho de destruir o Kilaim, mesmo que ele quer que o Kilaim dure até o dia seguinte, ele não fez nada de errado, porque manter o Kilaim não é proibido. Então, por isso, o salário dele é permitido também, mas não dá para provar daqui, com relação a Yainessa, que tem proibição de manter aquilo também, talvez é diferente. Rabanani. Pergunta Gmará, aí Rabanan Maiarei, o Krima, falou que o Menami Shaperdamei. Pergunta Gmará, se essa braita vai de acordo com o Rabanan, por que na braita está escrito que a função, o cara recebeu o trabalho de destruir o Kilaim, é permitido, o salário dele, a priori, mesmo que o cara fosse contratado para cuidar do campo? Certo? O Oved Kohavim, não um Yehudi, ele tem um campo que tem Kilaim, de acordo com o Rabanan, um Yehudi pode trabalhar de shomer nesse campo para manter o Kilaim lá e ninguém estragar, porque não tem problema manter o Kilaim, não tem problema cuidar do Kilaim, o problema é plantar ele. Se o Oved Kohavim chama ele e fala, olha, vem trabalhar comigo, eu preciso de alguém para plantar comigo, eu estou plantando o Kilaim, o Yehudi não poderia, mas de acordo com o Chachamim, mesmo proteger o Kilaim, cuidar do Kilaim é permitido. Então, por que a Braita falou que é permitido para um Yehudi trabalhar com arrancar o Kilaim? Se a Braita vai de acordo com o Rabanan, Arei não precisa arrancar, é óbvio que pode, o redor seria que pode mesmo manter. Então, por que a Braita falou sobre Lacor? Se a Braita segue a opinião de Chachamim e não Rabi Akiva, porque ela falou sobre arrancar Kilaim, está tratando que o cara está fazendo isso de graça, um trabalhador está fazendo isso de graça, e o Hidush da Braita é
que é permitido trabalhar de graça para o Oved Kohavim, fazer um favor para ele de tirar o kilaim do campo. Ver a Biuda, e o Hidush é por causa do que a Biuda falou, de amar liten lem matnat chinam assur. Certo? A Biuda falou, a Bíblia diz que é proibido dar presente para um goi. Matanat Hinam, um presente para um goi, é proibido dar de acordo com a Bíblia. Mas aqui, que é tirar o kilaim, é arrancar o kilaim, mesmo que, entre aspas, é um presente, porque está ajudando o goi a tirar o kilaim do campo dele, ele está te pedindo um favor. Mesmo assim, aqui, já que é um favor de destruir o kilaim, a Bíblia permite. Ou seja, mesmo que a Bíblia proíbe fazer um favor, dar um presente para um goi, o favor de destruir o kilaim é permitido. Então, esse é o Hidush da Braita. Ou seja, a Braita poderia ter dito que o Yehudi pode trabalhar como shomer do campo de Kilaim. E, obviamente, destruir o Kilaim. O Hidush da Braita é que mesmo que ele vai destruir de favor, de graça, como presente, é permitido. Apesar de presente ser proibido, aqui é permitido. Fala Gemara, então, se for assim, Miderabilda, Nishma Rabi Akiva. Se para Rabilda é assim, a gente pode aprender a mesma coisa para Rabi Akiva. Que o quê? Lava marabilda sulitem lemantat hinam, vale maltiti flasha perdamei. De acordo com o Rabiuda, é proibido dar presente e fazer favor para o Oved Kohavim. Mas se esse favor, esse presente é destruir o kilaim, desfazer algo que é proibido, então tá ótimo. Rabi Akiva não, para Rabi Akiva também. Então a mesma coisa para Rabi Akiva. Mesmo que Rabi Akiva falou que é proibido manter kilaim no campo, se ele está mantendo o kilaim por um dia para poder no dia seguinte arrancar ele, vai ser permitido. Então a gente vê que mesmo que é proibido manter o kilaim, se o Yehudi recebe o trabalho de no dia seguinte arrancar ele, mesmo que ele quer que o kilaim se mantenha durante esse dia para poder chegar ao dia do trabalho dele, ele tem trabalho para fazer, isso daqui não tem problema, já que só a intenção final dele é destruir, é arrancar. Então a mesma coisa seria com o Yain Nesser. Um Yehudi que foi contratado para jogar o Yain Nesser fora, e ele quer que o Yain Nesser dure até o momento do trabalho dele, não tem problema nenhum. Não é igual o transporte de Yain Nesser, que eu quero que o Yain Nesser dure para poder fazer o transporte, porque lá o meu transporte vai fazer com que o Yain Nesser possa ser vendido. Mas aqui, já que ele vai ser destruído, não tem problema, Vetulamida e não tem discussão. Realmente é isso. Acabou por aqui. Aqui temos razão e essa realmente é o argumento correto, sem mais discussões. Depois que eles se perguntaram com relação a isso, com relação ao Yehudi que recebeu o trabalho de jogar em Esser fora, e chegaram na conclusão que é permitido, o salário dele está permitido, eles começaram a se perguntar outra coisa. Dmei avodat kohavim be'ad oved kohavim mal. O Oved Kohavim, a gente encontrou no passado que um Yehudi que vendeu uma Avodat Kohavim, a proibição de dar Avodat Kohavim, da idolatria, é transferida também para o dinheiro. Igual frutas de Kedushá Tivit, que são vendidas, a Kedushá passa para o dinheiro ou passa para o que foi trocado, assim também uma idolatria que foi vendida, a proibição dela também é transferida para o dinheiro, e o dinheiro é proibido de ter aná. Agora eles perguntaram o seguinte, Dmei Avodat Kohavim be'ad oved Kohavim mal. O que acontece se um Oved Kohavim, não um Yehudi, um Goi, Oved Kohavim, vendeu uma idolatria? Será que na hora que ele vendeu a proibição da idolatria recai também sobre o dinheiro dele ou não? Mitofes damim be'ad oved kohavim ou não? Será que esse din de tofes damim, de que a proibição também é transferida para o dinheiro, é válida também para um oved kohavim que vendeu kohavim ou não? Amalei Rav Nachman que estava lá falou, mas tabra também avodat kohavim, oved kohavim mutarim. A priori não tem problema nenhum. A priori o oved kohavim que vendeu a idolatria dele, o dinheiro que ele recebe não recebe a proibição de idolatria. A proibição de idolatria, a tomada da idolatria não é transferida por dinheiro. De onde eu sei isso? Certa vez, e eram algumas pessoas que estavam querendo se converter perante Rava Baravua, a Marlei falou para ele o seguinte, Zilu, Zvinu kolmade itlechu vetu itgairu. Rava Baravua falou o seguinte, olha, vocês querem se converter, tá ótimo. Mas primeiro, antes de se converter, peguem tudo que vocês têm de idolatria, vendam isso, recebam dinheiro e aí vocês se convertem.
Por quê? Porque se eles se converterem antes de vender, então vai ser uma idolatria que pertence a um Yehudi. Uma idolatria que pertence ao Yehudi não tem conserto, tem que jogar fora, queimar, tem que destruir ela. Então Rav Ravuna deu para eles a ideia, deu a dica, olha, vende antes da conversão. Assim, o que vocês tiverem de dinheiro não vai estar proibido como idolatria. Maitama, então o que a gente viu daqui? Mishum de Kassavat, Me'avodat Kohavim, Me'avodat Kohavim, Mutarim. A gente vê que o dinheiro de Avodat Kohavim, o dinheiro de uma idolatria vendida na mão de um Avodat Kohavim é permitido. E aí, quando eles se converterem, é um dinheiro permitido. Mas se fosse proibido igual a idolatria em si, então não tem diferença se eles se convertem antes ou depois de vender. Igual quando eles se convertem antes de vender, a idolatria tem que ser jogada fora. Se eles se converterem depois de vender, o dinheiro vai ter que ser jogado fora. Então a gente vê que o dinheiro ganhado na venda de uma idolatria não tem o din da idolatria em si. E ele é permitido. Pergunta Gmará, Avedim, Machaniatam, de Kivan, de Date Legira e Vadai Batla. Fala, talvez não. Talvez é diferente, porque aqui está falando de Ovdei Kohavim, que eles estão fazendo o processo de conversão. Ou seja, eles já abandonaram na cabeça deles a crença idólatra. Então, quando ele vende a idolatria dele, ele não está vendendo uma idolatria para o outro cara rezar, porque essa idolatria funciona, ela é boa. Ele está se desfazendo dela. Na hora que ele está se desfazendo dela, ele está anulando a idolatria dessa estátua. Por isso, talvez naquele caso, o dinheiro não é proibido. Mas no caso de um Oved Kohavim que continua acreditando na idolatria, talvez o dinheiro é proibido. Ou seja, a história de Rav Baravua não é prova para a gente decidir, para a gente saber se um Oved Kohavim vendeu uma idolatria, se o dinheiro recebido em troca dela, ele tem ou não tem a proibição. Ela meacha, então não. Então vamos trazer uma outra fonte. Está escrito o seguinte: Israel she'ano shebe Oved Kohavim, um Yehudi que tinha um Oved Kohavim devendo para ele dinheiro, mané, estava devendo para ele 100 shkalim. O Machar Avodat Kohavim ve'evilo, e esse Oved Kohavim que estava devendo dinheiro, ele vendeu uma das estátuas dele e trouxe o dinheiro, trouxe os 100 shkalim para o Yehudi, e a Inesech ve'evilo, ou ele vendeu um vinho que ele tinha de Inesech e trouxe para o Yehudi com pagamento, mutar, está permitido, não tem problema nenhum. Ou seja, a gente já vê que um Oved Kohavim que vendeu a idolatria dele, o Yainesech, o dinheiro que ele recebe não percebe a proibição. Um Yehudi que tinha uma idolatria, o Yainesech, a proibição é transferida para o dinheiro também que ele ganhou. Mas um Oved Kohavim que vendeu a Avodat dele, não. Avalimamar lo amten li ache imkor Avodat Kohavim ve'avilecha, Yainesech ve'avilecha asur. Mas, se o Oved Kohavim falou, olha, peraí, eu vou te pagar o seu dinheiro, eu vou te pagar o 6 shkalim que eu estou te devendo. Como eu vou pagar? De onde eu vou ter esse dinheiro? Eu tenho em casa uma estátua, eu tenho Yainesech, me deixa vender e eu te trago o dinheiro. Nesses casos é proibido. Certo? Em que ele falou explicitamente, falou, olha, eu vou te trazer o dinheiro, eu tenho uma idolatria em casa que eu vou colocar ela para vender, e esse dinheiro que eu receber pela venda dela, eu vou te trazer. Aqui é proibido. Ou seja, se o Oved Kohavim vendeu sem falar nada, é permitido. Se ele falou que ele estava vendendo para pagar um empréstimo, é proibido. Pergunta como mais na areia, mais na ceifa. De qualquer jeito, a gente já viu a resposta para o caso anterior, certo? Para a pergunta anterior. Que o Oved Kohavim que vendeu uma idolatria, o dinheiro não é transferido para a idolatria, o dinheiro está permitido. Especificamente aqui nesse caso, se ele falou, olha, espera eu vender a minha estátua e eu te pago a dívida, nesse caso é proibido. Pergunta, mas por quê? Mais na areia, mais na ceifa. Qual a diferença entre os dois casos? Amarav Sheshet ceifa mishum de avelei kirotze bekiumo. Fala Rav Sheshet, eu vou fechar a Gemara só rapidinho, porque ela travou de novo. Fala Rav Sheshet aqui, no caso da ceifa, em que o Oved Kohavim falou, olha, aqui. No caso da ceifa, que o Oved Kohavim falou, espera um pouquinho, eu vou vender, eu te trago o dinheiro. Nesse momento, o Yehudi quer que a idolatria esteja de pé, que a idolatria não quebre sozinha. Vai que o Oved Kohavim chega em casa e de repente a idolatria está quebrada. Aí o Yehudi vai ficar sem dinheiro. Então o Yehudi quer que a idolatria dure, quer que ela fique de pé. Por isso, nesse caso, a idolatria, o dinheiro é proibido. Mas se o Oved Kohavim não falou nada, falou, olha, eu já vou te trazer o dinheiro, foi sozinho, trouxe a idolatria, nem falou de onde ele ia arranjar o dinheiro, nesse caso, o dinheiro é permitido. Certo? Então, esse caso que é proibido é um caso específico, não porque a idolatria é transferida para o dinheiro, e sim porque o Yehudi quer que a idolatria dure. Então, é como se a idolatria pertencesse ao Yehudi, e aí realmente ela é transferida para o dinheiro. Mas se for o Oved Kohavim por si só, não é transmitido. Pergunta Gmará, pergunta Gmará, será que quando o Yehudi
quer que a estátua não quebre, quer que a estátua fique inteira de pé para poder receber o dinheiro. Será que isso é suficiente para chamar essa idolatria como pertencente ao Yehudi e, consequentemente, ela vai proibir o dinheiro? O dinheiro vai proibir o dinheiro ou não? Será que isso daqui já é chamado de proibição? Vetnan, a gente encontra na Mishnah, Ger ve'oved kohavim she'arshu aviem oved kohavim. O que acontece quando tem um ger, um convertido, que ele tinha um irmão que era oved kohavim, não se converteu, ele se converteu sozinho, e o pai deles faleceu, e agora os dois estão herdando o pai. E o pai deixou um monte de coisa. Entre as coisas que o pai deixou, ele deixou algumas estátuas. Agora, o que acontece na divisão? Quando o nosso convertido vai dividir a herança com o irmão dele, Oved Kohavim. Então, fala pra gente o seguinte, Ger Yacholomarlo, o Ger, o convertido, pode falar para Oved Kohavim, toda tá avodat Kohavim, venimot, toda tá nesech veniperot. Ele pode chegar para o irmão Oved Kohavim e falar o seguinte, vamos fazer uma divisão, você pega as estátuas, eu pego o dinheiro, você pega o yain nesech e eu pego as frutas. Assim, o Ger não vai estar recebendo algo proibido, não vai estar recebendo nem estátua, nem aineser, ele vai estar recebendo somente as coisas permitidas, não tem problema. Mas se o Ger já recebeu a parte dele na herança, e agora ele quer trocar com o irmão depois que ele recebeu, aí é assur, aí é proibido. Então, se o pai chegou, deu herança em vida, chegou para o filho o Ger e falou, olha, está aqui a sua caixa da herança, chegou para o filho, Oved Kohavim, está aqui a sua parte da herança, e na parte da herança do Ger tinha lá estátua, agora não tem mais troca, ele não pode trocar isso por dinheiro, que é como se ele estivesse vendendo. De qualquer jeito, a gente vê que quando o Ger não recebeu a herança, ainda não veio para a mão dele, ele pode chegar para o irmão e falar, olha, a Avodat Kohavim, essa idolatria que nosso pai deixou para a gente, pega você ela e eu vou pegar o dinheiro. Nesse caso, a priori, o Ger quer que a estátua não esteja quebrada. Porque se o irmão chegar na casa e ver que a estátua está quebrada, fala, a estátua não vale tanto, ela vale muito menos. Então eu quero parte do dinheiro também. Então o Yehudi, ele quer que a idolatria esteja inteira. E mesmo assim, é permitido ele fazer essa troca. Ou seja, a gente vê que o fato do Yehudi querer que a idolatria esteja inteira, completa e não quebrada, não é suficiente para proibir. Então, por que antes a gente falou que é proibido? Porque no caso em que o Goi falou para o Yehudi, olha, eu tenho uma estátua em casa, eu vou vender, eu te trago o dinheiro, porque nesse caso a gente falou que é proibido. Aí o fato do Yehudi querer que o negócio não seja quebrado para ele poder receber o dinheiro dele, não deveria proibir. Igual o Ger pode receber a parte dele em dinheiro, mesmo que ele quer que a idolatria esteja de pé, para o irmão não querer a parte do dinheiro, aceitar a idolatria, aceitar a estátua como herança. Certo? Essa é a pergunta da Gemara. Amarava Barula, Matintim Avodat Kohavim, Amitchaleket Lefi Shvarei. Barula está se tratando de uma Avodat Kohavim, está tratando de uma idolatria que ela é feita de prata ou de ouro, ou seja, mesmo que ela esteja quebrada, ela tem valor. Então, já que mesmo quebrada ela tem valor, o Ger e o Oved Kohavim aqui não vão voltar atrás. Então, mesmo que o Ger receba dinheiro na parte dele, e o irmão vai receber a parte da estátua, pro Yehudi não tem erro, mesmo que a estátua seja quebrada, ela é valiosa, ela é feita de prata ou de ouro. Então o Yehudi não faz questão, o Ger aqui não faz questão de que a idolatria esteja inteira. Por ele, tipo, se estiver quebrada, não vai fazer diferença nenhuma, ainda assim a divisão vai ser válida, por isso nesse caso não tem problema. Olha, eu entendo essa sua explicação para Avodat Kohavim. Se o Ger fala, eu vou ficar com dinheiro e você vai ficar com a estátua, e essa estátua é feita de prata ou de ouro ou algo do tipo, ou seja, não tem risco nenhum, mesmo que a estátua esteja quebrada, ainda assim o Yehudi vai pegar o dinheiro e o irmão vai pegar a idolatria. Então, nesse caso, eu entendo que o Yehudi não faz questão de que a idolatria esteja de pé, mesmo que ela esteja quebrada, mesmo que ela já vai estar completamente destruída, ainda assim é permitido, porque o Yehudi não faz questão de que ela esteja inteira, porque o Goi vai ficar feliz com a estátua de ouro dele de qualquer jeito, mesmo quebrada. Mas Yain Nesser, se o Oved Kohavim, o irmão Oved Kohavim, chegar em casa e ver que o Yain Nesser, o vinho que ele tem, virou vinagre, ele vai falar para o irmão, olha, eu não quero vinagre, eu quero vinho. Já que o vinho estragou, me dá parte do dinheiro. Então, nesse caso, o Yehudi quer que o vinho se mantenha. Então, talvez seria proibido.
Porque aqui é permitido. Responde a Gemara, Michael Memar, como você vai explicar? Beheres Adriani. Heres Adriani é de Adrianos, um dos governantes romanos, se não me engano. Adrianos, o que ele fazia? Ele pegava pedaços de barro e quando ele ia viajar, quando eles saíam para as campanhas dele, não dava para levar vinho mesmo, porque o vinho quebrava, estragava no caminho. Então ele pegava pedaços de barro e absorvia, colocava muito vinho para ser absorvido pelo pedaço de barro. Então quando ele queria quebrar, tomar vinho, ele colocava esse pedaço de barro em água e o vinho muito forte que estava absorvido lá, ele soltava o vinho e transformava a água que eles tinham lá misturado em vinho. Então, fala Gmará que nesse caso, se tratar Heres Adriani, mesmo quebrado, o vinho ainda continua lá. O vinho ainda continua absorvido no pedaço de barro. Então, quando o Goi chegar em casa, o irmão Goi chegar em casa e ver que o barro quebrou em dois, ele ainda tem dois, ele ainda não perdeu nada. Então, nesses casos, não tem risco de voltar atrás. Por isso, o Yehudi não faz questão de que o barro esteja inteiro, pode estar quebrado em dois, o vinho ainda está válido. Isso é chamado. Por isso é permitido, não é chamado de Rotsebekilmo, não é chamado que ele quer que esteja inteiro, porque para ele não faz diferença, se estiver quebrado, para o Ger, se o pedaço de barro estiver quebrado, ele continua com a parte dele. Então, Dagmará, vai lá, Rotsebekilmo, fala, mas espera aí, o Ger ainda quer que ainda é chamado de Rotsebekilmo. Por quê? O que acontece se o irmão vê o chegar em casa e vê que a estátua foi roubada, que o vinho foi roubado? Ele vai chegar para o irmão Guer e falar, olha, o vinho foi roubado, a estátua sumiu, eu quero minha parte em dinheiro. Então o irmão Guer ainda quer que o vinho e a estátua estejam lá. Então se for assim, já que ele é Rotsebekilmo, ele quer que eles estejam inteiros, então a parte dele deveria ser proibida também. Ela marapapa erushat ger que amachan erushat ger de kilo berabanan gzerah shemechzor lekilkulo. Fala papa, então não, realmente na hora, ou seja, a gente não volta atrás do que foi dito antes. Um Yehudi, por exemplo, que chegou pro Vet Kohanim e falou, olha, você está me devendo 100 shkalim, cadê meu dinheiro? E o Vet Kohanim falou, olha, eu vou te trazer seu dinheiro, eu tenho uma idolatria em casa, eu vou vender, eu vou trazer seu dinheiro. Esse dinheiro é proibido, porque o Yehudi quer que a idolatria não se perca, ele quer ele quer que a idolatria se mantenha para poder receber o dinheiro dele de volta, senão não vai ter, então o dinheiro é proibido. Com relação ao Yerushat Ger, com relação à herança do Ger, mesmo que a priori deveria ser proibido, o Ger que ele vai pegar a parte em dinheiro e dar para o irmão a parte em idolatrias, em estátuas, mesmo que esse dinheiro deveria ser proibido, porque ele só vai receber o dinheiro se a estátua estiver lá, mas se a estátua tiver sido roubada ou perdida, ele não vai receber o dinheiro. Então ele quer que a estátua se mantenha e, consequentemente, esse dinheiro deveria ser proibido. Com relação ao Yerushat Ger, a herança do Ger, Chachamim permitiram. Toda essa proibição é uma proibição de Rabanan. Com relação à herança do Ger, Chachamim permitiram. Por quê? Porque se Chachamim proibiram, ele fala, olha, não, sinto muito, você não tem como herdar seu pai, o Ger vai falar, então quer saber, não quero mais ser Yehudi, vou abandonar tudo. Então, já que tem um risco do Ger abandonar tudo para poder receber a herança, Chachamim não proibiram essa herança. Sobre a Teruná, tem uma braita que apoia isso, fala a mesma coisa. A gente encontra que se os irmãos forem sócios do pai, eles não podem receber. Mesmo não sócios do pai, o pai deixou a herança e os irmãos se juntaram para virarem sócios juntos nessa herança, já é proibido. Mas se o irmão só herdou o dinheiro, aí eles podem fazer essa divisão. Então a gente vê que tem uma diferença com relação ao Ger entre sociedade e herança. Em herança sempre tem uma cula maior, tem uma liberação maior. Então daqui a gente tem uma prova para isso, que realmente com relação à herança, Chachamim é quero. Então, paramos por aqui. Escolha.